na obra regenerativa do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Na esclarecedora página de hoje, Emmanuel trata da obra regenerativa. Na passagem de Paulo aos Gálatas, vemos o conselho do apóstolo para tratar a ofensa do próximo, orientando a vítima com espírito de mansidão, para que nós também não sejamos tentados. Emmanuel explica essa passagem dizendo que devemos orientar o irmão que está perdido com mansidão, com tranquilidade e não com aguilhão de cólera, porque isso faz despertar a ira contra nós mesmos. Se impusermos golpes a alguém, esse alguém revidará com mais golpes. Se destacamos suas falhas, poderemos salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que essa pessoa sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, aumentamos a porcentagem do mal ao nosso redor. A reflexão de Emmanuel é, portanto, sobre a forma em que tratamos o acusado de um crime, o acusado de ter levado infelicidade a outrem, à semelhança dos obsessores. Não devemos condená-los, não devemos tratá-los com cólera, com acusações. Ao mesmo tempo, não devemos aprovar a sua conduta, pois assim estaremos aprovando o próprio crime.
Da mesma forma, não devemos permanecer indiferentes, porque assim sustentaremos a perturbação. A questão é tratar a situação com equilíbrio e com solidariedade. Para afastar a doença de alguém, devemos considerá-lo um enfermo. Dessa forma, estaremos concretizando a obra regenerativa, porque um irmão que cai no despenhadeiro da sombra, para auxiliá-lo, não podemos condená-lo e muito menos elogiá-lo. É necessária, portanto, a conduta equilibrada, como um pai que educa o seu filho, como um amigo que aponta o caminho, sem ficar do lado quando estamos em erro. Não devemos, portanto, atirar petróleo às chamas, pois isso não apaga a fogueira. Também não curaremos chagas lançando perfumes. É necessário o remédio. Sejamos humanos, como diz Emmanuel. Estejamos próximos do nosso companheiro infeliz com valores de compreensão e de fraternidade, respeitando todas as criaturas. Além disso, nos coloquemos no lugar do acusado. Será que nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal? Ou teríamos também caído na tentação? Imparcialidade e boa intenção. Essas são as características do julgador sintonizado com o Cristo. Se agirmos assim, mudaremos o quadro, que se alterará nos mínimos detalhes. Evitar então a condenação, pois não sabemos se cairíamos nos mesmos delitos quando visitados pela tentação. A lição de Emmanuel é uma lição de humildade, é uma lição de compreensão do próximo. Sabendo que todos estamos numa posição espiritual que pode nos induzir ao erro, à queda moral, ao delito, já que somos imperfeitos, não devemos nos colocar na posição de julgadores, de justiceiros, de pessoas superiores àqueles que erram. Como disse a página, não sabemos se na posição daqueles que estão no erro, cometeríamos também os mesmos delitos. Essa reflexão é importante, pois nos coloca numa posição humilde de julgador imparcial, recebendo o irmão em erro, aconselhando-o para que não erre mais, sem bajulá-lo, sem concordar com suas atitudes infelizes, mas ao mesmo tempo sem julgá-lo com violência, com cólera, com exagero. Que o Senhor, portanto, possa nos dar o entendimento necessário para analisarmos as situações com imparcialidade, com compreensão e equilíbrio, evitando o julgamento do próximo e também o apoio para a sua conduta infeliz. Mantendo, portanto, essa conduta equilibrada, estaremos conforme os ensinamentos do Cristo. Obrigado, Senhor, pela proteção e amparo, e que o Senhor prossiga nos envolvendo com a tua paz hoje e sempre. Que assim seja.